Mas o ensinamento da palavra não ficou somente em Zacarias e em Isabel. Mas Deus queria um povo abençoado e preparado para ouvir a voz do Senhor. Quantos casais estão aptos a ouvir a voz do Senhor, aceitar o seu chamado e trabalhar em prol da volta de Jesus? Zacarias, sacerdote, significa Deus se lembra. Isabel, Deus é a minha aliança, sua esposa amada. Isabel era primo de Maria, a genitora de Jesus. Mas, quando você segue o texto de Lucas, e que você observa o conteúdo, ele diz assim, continuando com a sua Bíblia aberta, em Lucas capítulo 1, no verso 7, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Meu Deus, como pode um casal abençoado por Deus, escolhido por Ele para ser exemplo diante daquela nação, não tinha descendência? Mas eles eram velhos, eram pessoas que tinham já uma idade avançada. Era algo improvável de Deus diante da sociedade, de que eles pudessem ter mais um herdeiro. E ainda tinha mais, que uma mulher estéril naquela época era um motivo de humilhação. Principalmente naquela época era visto como uma maldição. Em todo o Antigo Testamento, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, pois não podiam procriar, sendo culpadas assim por prejudicar o futuro da família. Sabe quantos homens permitiam carta de divórcio, porque sua mulher estéril não podia ter filho, e ela escolhia outro, para que pudesse dar continuidade à sua família. Mas Zacarias ficou firme com Isabel. Ele não deixou Isabel. Ele não teve outras mulheres. Ele não buscou a bênção em outros lugares. Porque a Bíblia diz que ele era sacerdote daquele mesmo lugar, o templo do Senhor. E na hora certa, ele ia adorar com sacrifícios e holocaustos. Certa vez, estando de serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Olha só, irmãos, só o sacerdote entrava no templo. E Deus abençoa esse povo aqui, todo ele orando dentro do templo. Como as coisas mudam através de Cristo Jesus. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele não tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo. Desde antes do seu nascimento, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor,
o seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Eles preparavam o povo para a vinda do Senhor. E pela fidelidade daquele casal, Deus abençoara eles com um filho mesmo em sua velhice. Porque Deus ouviu a oração do sacerdote no templo do Senhor. Como é importante a oração. Como é importante servir ao nosso Deus. E não importando as circunstâncias, mesmo naquele momento que era a idade avançada, de confiar em Deus. Então, mesmo, Deus prepara um plano divino, maravilhoso. E começa com um casal, irmãos. E viria depois um filho, e esse filho seria grande diante de Deus. Se procurarmos mulheres estéreis na Bíblia, iremos encontrar várias. Sara, na verdade era Sarai ainda, esposa de Abraão, que na época era Abrão, está lá em Gênesis 16:1. Ela não podia ter filhos. E sabe, de uma mulher na sua velhice, 87 anos, ela ainda duvidou do Senhor. O próprio Senhor apareceu na tenda à frente deles. O próprio Senhor com 2 anjos. Disse a Abraão: irei abençoar a você e a tua parentela. Dentro de 1 ano tua mulher terá um filho. E Sara começou a sorrir dentro da tenda. E Deus ainda fala com ela: por que Sara sorri? Aí você observa a característica do ser humano. Sara mente: não, Senhor, não estou sorrindo. Uma mulher de 87 anos, seguindo os caminhos do Senhor. Deus aparece a ela para abençoar ela, mas ela duvida e ainda, como se fosse zombando, não acreditando de Deus. Mesmo assim não volta atrás. A palavra do Senhor é firme, constante, é abundante, é absoluta, é perfeita. Ele poderia muito bem: Sara, você duvidou, então eu não vou te abençoar. Mas Deus, Ele não é filho do homem para que minta. A palavra dele tem poder. E dentro de 1 ano nasceu Isaac. Deus confirma a sua palavra, mesmo para aqueles que duvidam dele. Deus é poderoso, Ele tem poder para fazer coisas incríveis na vida das pessoas. Aí nasce Isaac, o filho da promessa. Mas aí ele casa com uma mulher chamada Rebeca. E Rebeca também não podia ter filhos. Não podia ter filhos. Mas Deus ouve a oração dos seus servos. Está lá em Gênesis 25:21. E Deus abençoa a Rebeca depois, abrindo a madre, vindo Jacó. E eu fico observando que diante das lutas de cada mulher que era estéril, e de cada pai que era estéril, e que Deus provava a cada casal na sua época e no seu tempo, o que vinha depois era uma grande e abundante bênção. Mas essa grande e abundante bênção não era somente para a família da pessoa, mas era para toda a terra, toda a nação. Era para um exemplo para ficar na Bíblia, como exemplos de famílias abençoadas por Deus. Vem Jacó. Apesar das dificuldades de Jacó,
e da sua luta com o pecado e com seus erros, ele casa com outra mulher chamada Raquel. Raquel não podia ter filhos também. Está lá em Gênesis 31. E era pior porque existia uma irmã que tinha filhos e que Jacó casou com ela, porque Rebeca também não podia ter filhos. E ela zombava da irmã. Rebeca sofria. Mas a bênção vem, irmãos. Deus recolhe as lágrimas de Raquel e abençoa com um homem surpreendente na face da terra, José. Um homem de Deus, perseguido por sua própria família, mas que foi soberano diante da sua própria família e de todo o império do Egito. Aquilo que é improvável, irmãos, Deus usa e abençoa. Mas é preciso perseverar, persistir, confiar. E Deus abençoa. A Bíblia fala em Juízes 13:2 sobre a mãe de Sansão. Está lá em Juízes 13:2, de que ela não podia ter filhos. Quem era o filho dela? O homem mais forte de toda a história da Bíblia. Um homem que com a queixada de um jumento matou 1000 homens de um exército. Mas era improvável daquela mãe vir uma tamanha bênção, porque ela era estéril. Mas são famílias que perseveram na fé, na esperança, e depositam a confiança em Deus, o Deus de Israel. E Deus abençoa com Sansão. Vem Ana, esposa de Elcana, em 1 Samuel 1:2. Não podia ter filhos. E a outra esposa de Elcana zombava dela. E ela chegou a pedir até a morte: dá-me um filho, senão eu morro. Dá-me um filho, senão eu morro. Ela vai ao templo do Senhor, e de joelhos ora a Ele. Eli, o profeta, ouve a oração e disse: vai em paz, irmã, e que Deus conceda a oração do teu coração. Aí vem Samuel, o profeta que unge 2 reis, a Saul e a rei Davi. Um profeta que é conhecido como um dos grandes profetas da Bíblia, Samuel. E ela ainda declarou de que consagraria a ele todos os dias da vida dele na casa do Senhor. Vem Sunamita, em 2 Reis 4:14. Deus abençoa ela, porque ela abençoava o sacerdote que passava naquele lugar, o profeta. Era o profeta Eliseu. Como é bom abençoar aos servos de Deus. Passava um profeta ali. Vamos preparar uma casa para ele, uma casinha onde ele possa repousar durante a noite na sua caminhada. E ali o servia e o alimentava todas as vezes que o profeta Eliseu passava naquele lugar. E o profeta pergunta: o que é que ela precisa? O que é que ela tem falta? O seu servo declarou: ela não tem filhos.
Pois Deus irá abençoar a vida da sunamita. E assim nasceu um filho a sunamita, um herdeiro. Mas mesmo diante da bênção, o filho veio a morrer. Estava com seu pai na lavoura e ele sente uma dor e grita e vem a falecer. Apesar das enfermidades, apesar das lutas e de tudo ser contrário, a fé daquela mulher era constante. E ela procura a pessoa certa, a quem ele abençoou, a ela abençoou. Deus ora àquela criança e ela é ressuscitada. Deus faz sempre algo maravilhoso diante daquela luta que parece que não tem jeito para aquela família. O propósito é uma bênção sem igual. Surge Isabel, a mãe de João Batista. João Batista. E quando você continua lendo o texto, ele fala do nascimento de João. Veja a grandeza que ele fala a partir do verso 15. Porque João Batista não era um homem qualquer que sairia do ventre de Isabel. Porque ele será grande diante do Senhor. E ainda completa. E não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo. Desde o ventre da sua mãe. Ele dizia de que seu filho não se envenedará por nenhum vício. Não terá bebida na vida dele. Ele é um homem que vai viver sem vício e cheio do poder de Deus. Como pode um anjo dar uma declaração dessa sobre um filho? Olha a bênção, apesar da luta que aquela mulher passou com seu esposo. Ele era grande diante do Senhor. E ele continua no 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Era o sacerdote, era o profeta que Deus iria utilizar para a conversão do povo de Deus, para arrependimento dos pecados. Não era um homem qualquer. Era um homem escolhido por Deus. Olha a quem Deus chama, não a qualquer um. E ele completa no 17 que ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Como havia desunião naquela época entre pais e filhos. Era necessário um profeta. Um profeta que iria converter o coração dos pais aos filhos. Ele fala da unidade nas famílias. E ele completa: e os rebeldes, a prudência dos justos. É um homem que transmite a mensagem, e que essa mensagem vem através do Espírito Santo de Deus, e faz com que aquele homem se converta dos seus maus caminhos. Ele abre o olho, ele ouve e entende a mensagem que lhe é transmitida. Esse era o profeta do batismo do arrependimento. E assim ficou conhecido como o batismo do arrependimento nas águas de João Batista. Mas ele conclui dizendo: com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Será que estamos com total disposição em servir ao Senhor?
Olha o que Zacarias e Isabel passaram, mas eles escolheram o local certo para adorar o Senhor. Quando você continua a ler Lucas, agora no capítulo 7, um pouco mais à frente, a partir do verso 18, ele declara: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, e chamando 2 deles, isso João Batista chamou 2 dos seus discípulos, enviou-os ao Senhor, para perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? João Batista tinha foco na missão que lhe tinha sido proposto, em preparar o caminho para o Senhor passar. Mas ele queria uma confirmação do Senhor: Senhor, estou fazendo a coisa certa? É isso mesmo? É o Senhor mesmo, o nosso Senhor e Salvador? Me confirme isso. Aí continua: dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele mesmo momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aleluia, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas estão entregues ao luxo e estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele que a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. A declaração do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, dando testemunho de quem era aquele homem, nascido de mulher, o maior de todos os homens. Valeu a pena a oração de Zacarias? Valeu a pena Isabel esperar mesmo em sua velhice? O nosso Deus é fiel, e Ele não desampara nenhum dos seus filhos. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, o mesmo que capacitou e ungiu João Batista. Ele também está aqui, capacitando, ungindo, abençoando a cada família que aqui está. Louvado seja o nome do Senhor por essa breve e bendita palavra. Pai, te louvo, te agradeço, porque suas promessas são firmes, não somente para a minha vida, para a vida da tua igreja. Continua, Pai, a abençoar o teu povo, Pai, com as tuas promessas.
Que eles continuem a acreditar cada vez mais em Ti, Pai. Com uma fé sem igual, Pai. Que nós possamos nos prostrar verdadeiramente aos Teus pés, Senhor. Para que assim no Seu tempo, Senhor amado, o Senhor venha nos abençoar. Não importa se agora ou daqui a muitos anos à frente, Senhor. Mas que a Tua promessa, Pai, se cumpra fielmente em nossas vidas. Senhor, continua a nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. E se você crê, cante. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Diga: Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de Ti. Oh, me escutas? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. As suas mãos e declare: eu confio, confio em Ti, confio em Ti. Oh, aleluia! Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Declare: Jesus, Jesus, eu preciso de Ti. Não posso encerrar esse culto sem antes conceder a oportunidade daquele que precisa de um milagre em sua vida, aquele que precisa de um milagre na vida de um familiar, e daquele que precisa se reconciliar e entregar por completo a sua vida a Jesus. Há alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confiando plenamente na vitória que Ele tem para a sua vida. Faça um sinal com a sua mão, em nome de Jesus. Faça um sinal com a sua mão, em nome de Jesus. Aquele que nos assiste em online, se há alguém, coloque o seu nome, declarando que aceita o Senhor Jesus como aquele que tem poder para resolver qualquer problema em sua vida. Há alguém nesse lugar que quer declarar o Senhor Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Faça um sinal com a sua mão. Há aquele que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar à casa do Pai. Faça o sinal, ou venha aqui à frente. Há alguém nesse lugar? Pai, somos gratos por Tua bendita e maravilhosa palavra. E sabemos, Senhor, que a Tua palavra jamais voltará vazia. Abençoa, Pai, aquelas famílias que necessitam e precisam de um milagre. Levantamos as nossas mãos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, para abençoar essas famílias que precisam de um milagre, Pai. Abençoando o seu esposo, abençoando a sua esposa, abençoando aos seus filhos, abençoando ao seu lar. Pai,
Muito obrigado, Pai, porque Tua presença é real em nossas vidas. Iremos confiar, Pai, até a Sua vinda, Pai, a vinda em Cristo Jesus, para nos buscar e buscar a Tua igreja amada. Muito obrigado, Senhor amado, por Tua fidelidade. Por isso Te louvamos e agradecemos, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Segure o seu envelope com o seu dízimo e a sua oferta. Nós estaremos agora louvando, celebrando ao Senhor, né? Devolvendo o dízimo que pertence ao Senhor e entregando a nossa oferta. A partir de hoje, eu vou ter sempre uma pessoa aqui do meu lado, lado direito, lá atrás, ali é a irmã Elaine. Levanta a mão assim, Elaine. Pronto. Então, se você quiser passar a maquineta, você pode ver lá com a irmã Elaine, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Levantamos as nossas mãos, Pai querido, e com alegria devolvemos o dízimo que pertence ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, temos sempre apresentado diante do Senhor a Tua igreja, para que com a sabedoria que vem do alto, de acordo com a Tua direção, possa aplicar cada valor recebido para o crescimento do Teu reino neste lugar. Pai querido, abre as portas de trabalho para aqueles que estão necessitando, Pai, para que eles possam com alegria, da mesma forma, participar deste momento, devolvendo o dízimo que pertence ao Senhor e entregando a nossa oferta. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. As palmas, igreja, as palmas, vamos. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Porque Ele veio em minha vida no dia especial. Tocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida no dia especial. Trocou